Olá, bom dia, boa tarde, quem sabe para alguns. Hoje é quarta-feira, lição da Escola Sabatina para você aqui através dessa Feliz. O nosso desejo é que você tenha um dia muito bom, muito feliz, um dia que você se sinta bem na presença de Deus, que você possa fazer a diferença onde quer que você vá, sendo uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que vai ajudar alguém. Quem sabe você vai ser a Bíblia que alguém vai ler hoje através do teu ato de misericórdia, de amor, de compaixão, que você possa ser um vencedor. E se por acaso as coisas aí em casa, com a família, com os negócios, né? Às vezes a empresa não vai bem, dificuldade também na escola, que você realmente volte-se a Deus. Porque a nossa tendência é tentar resolver tudo sozinho, né? Um jeitinho aqui, conversa com alguém ali, empresta aqui, arruma lá. Mas isso é passageiro. O que realmente faz a diferença é quando a gente vai na base, na raiz do problema. E geralmente quando a gente está em comunhão com Deus, isso ajuda demais a gente analisar as coisas de forma diferente, por um outro prisma e com outros valores, né? Então espero que você esteja bem com Deus, que você possa, se estar distante, voltar para Ele plenamente. E você vai sentir aquela diferença, aquela sensação, não é nem aquela certeza de que você não está sozinho. Deus está com você nesse negócio. Está com você aí, na tua casa, na tua família, isso é muito importante. Quando a gente se sente vazio e percebe que Deus não está conosco porque a gente fugiu dele, é muito chato. É a situação mais complicada e preocupante que existe. O melhor mesmo é você estar em conexão, em comunhão e sentir então a presença de Deus. Eu espero que seja isso que aconteça com você hoje. Vamos aqui então para a nossa lição da quarta-feira. Continuamos aí identificando esse poder, a Bíblia chama de besta, né? Mas o poder que vem do mar. A gente vai trabalhar um pouquinho nesse tema hoje. Então vamos lá para a lição de quarta-feira. Nessa lição de quarta-feira, quero reler com vocês o versículo 5 do capítulo 3 de Apocalipse, que fala ainda, todavia, da primeira besta, do primeiro poder que vem do mar. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemar, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculos que habitam nos céus. Foi-lhe dado, versículo 7, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre tribos, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. A gente percebe aqui vários elementos que eu venho mencionando durante a lição dessa semana. No final do 8, a gente volta a falar da criação. Veja a insistência do versículo bíblico, do texto bíblico, para nos dirigir, nos direcionar a esse Deus da origem da criação. E automaticamente, quando a gente fala criação, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos temos uma identidade que foi colocada em nós, que é a questão da adoração ao Deus Criador. Essa adoração tem um momento especial que é o sábado. O sábado está conectado com a lei de Deus com o julgamento com o fato do sacrifício de Cristo, né, ter sido feito por nós. Então, como eu já mencionei, está tudo conectado. E aqui se trata da segunda parte da lição da semana, né, quarta-feira, que trata desse poder, primeiro poder que surge, que tem uma força, que tem uma impulsão, que tem um primeiro empurrão muito forte que é dado pelo dragão, ok? E esse poder, ele vai usurpar a questão dos tempos e das leis, né, como diz Daniel 7:25, que vai mudar a questão do dia da adoração, que sempre foi o sábado desde a criação, que foi o sábado que Jesus também observou, que os discípulos e os apóstolos depois continuaram também observando essa mudança de sábado para o domingo, que vai se tornar um elemento chave, porque quando você destrói a questão da adoração no sábado, você também ataca a lei de Deus, se ataca a lei de Deus, também ataca o sacrifício de Jesus e assim por diante, né? E também um poder que vai usar a força, né? Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E aqui a gente encontra também a questão da perseguição nos 1260 anos, que são os 42 meses que a Bíblia apresenta. E quem são essas pessoas que forçam, que usam a violência? Todos aqueles que não estão escritos no livro da vida, ou seja, todos aqueles que não estão conectados com o Criador, com a criação, com o verdadeiro Deus. Então, realmente, uma guerra espiritual entre os salvos e os que estão debaixo, todavia, debaixo da influência do dragão, que deu esse empurrão para que existisse esse primeiro poder, que é a besta que vem do mar, que vem, né, de população, de movimento, de gente, de guerras, de conflitos. E também que blasfema, que diz que toma o lugar de Deus, né, no trono de Deus, como a gente falou, muda os tempos e as leis,
E a gente vê que está muito claro que não existe nenhum outro poder que era primeiro religioso, que depois se tornou também civil e militar, que teve toda essa influência, que também foi ferido, né, como a gente leu na lição de ontem. Então isso realmente leva para esse poder que é representado hoje pela Igreja Católica, né? Agora, o que isso significa na prática no final dos tempos? Porque a gente está se focando aqui não no passado, mas agora no futuro, né? Você percebeu que a lição dessa semana está mais voltada para o que vai acontecer no futuro. É que quando você tem um poder que reúne poder religioso e civil e militar e tudo isso, como eu já comentei também aqui nessa lição desse trimestre, isso é uma receita muito perigosa. Então vai haver um momento em que esse poder, se as pessoas não aceitam o que eles estão dizendo, vão, claro, a tentação de usar a força, ok? Eu já pensei assim, já imaginou se tivesse uma cidade onde só houvessem pessoas muito consagradas a Deus, que vivessem todos os princípios bíblicos, que não se envolvesse com brigas, disputas, não com drogas, com álcool, com desonestidade, fosse uma cidade assim maravilhosa, perfeita, né? Sabe qual seria a tentação? Se algum dia alguém quisesse fazer uma coisa contra os valores da maioria, essa maioria o perseguiriam até expulsar ele da cidade, para que isso não entrasse na cidade. Porque é a tendência natural do homem. Se o homem tem poder, força e tem uma espécie de autoridade moral e, além do mais, espiritual, imagina. E quando você diz que você tem a capacidade de perdoar pecados, que você é o representante de Deus e que o líder é infalível, não pode errar, então a tendência é muito fácil, né, do ser humano a usar a força contra aqueles que não creem, que não seguem o que você está pregando. Então, estamos estamos num período ainda de paz, de calmaria, de respeito, de aceitação, mas nós sabemos que na crença do movimento da administração católica, da visão que eles têm dos eventos finais, é que todos se voltarão para ser novamente membros dessa igreja mundial. Né, que existem alguns rebeldes, né, com a reforma protestante, que se rebelaram um pouco, mas que no final todos serão reunidos de novo debaixo de um só movimento, ok? Então vai haver um momento na história onde esse poder vai continuar crescendo, e claro, quando chegar essa hora onde há esse poder civil e militar reunido com poder espiritual, é mais do que esperado, é mais do que normal. E um grande elemento que vai entrar em conta aí é a questão da lei de Deus. Porque se você diz que você tem mais autoridade e se você vive coisas e prega coisas e propõe coisas e impõe coisas que estão contra a lei de Deus, né, contra os 10 mandamentos, como por exemplo a questão da adoração dos santos, né, não adorar imagens e tudo, a tentação de poder obrigar os outros a fazer isso vai ser muito grande. Então, quando alguém aparecer dizendo, olha, eu não adoro imagens, olha, eu observo o sábado, porque o sábado é o dia do Senhor e não o domingo, não vai encaixar, entende? Então, não é a realidade hoje, nós temos essa liberdade, não há nenhum problema, mas o que a gente chama atenção na lição de hoje é que quando esse poder voltar a ter esse poder religioso, voltar a ter esse grande poder militar e político e tudo, isso vai ser complicado. A gente vai entender melhor isso na lição de amanhã, porque o outro poder, ou a outra besta que vem da terra, é que vai ajudar esse primeiro poder a ter mais influência, ok? Então, resumindo, mais uma vez, nós estamos falando de animais, estamos falando de poderes. Poderes que já existiram, que continuam existindo, um novo poder que vai surgir, que a gente vai ver amanhã. Isso tudo reunido no momento onde a hegemonia de pensamento, entre aspas, né? E também, ao mesmo tempo, força, capacidade de obrigar as pessoas, haverá então uma perseguição. Vai ser pouco a pouco, não vai ser de um dia para a noite, mas vai ser muito sutil e muitas pessoas não se darão conta, muitas. Até que chegará um ponto onde muitas pessoas vão se dar conta e vão até mesmo se interessar e se converter e passarem a ser de perseguidores a perseguidas, como foi o caso de Paulo também. Então vai ser um momento da história muito interessante, muito animado, muito agitado, mas ao mesmo tempo muito angustiante, porque é nesse tempo que a gente vai ter a angústia de Jacó, né? Então vai ser um momento de grande perseguição, mas mais uma vez, o importante é nosso relacionamento com Deus hoje, ok? E não julgar. Existe uma forma muito boa e muito inteligente de compartilhar isso. Você tem que falar dos poderes, você tem que falar o que está escrito na Bíblia sem acusar ninguém, porque hoje talvez muitos não se deem conta que isso vai acontecer.
Nós não podemos estar acusando as pessoas de coisas que elas nem sabem que vão acontecer porque elas não estão conscientes. O mais importante é levar as pessoas para a Bíblia e para o estudo da profecia, para que elas entendam que isso está profetizado, isso está anunciado e que um dia vai acontecer. Porque mesmo se hoje essa pessoa não aceita, não a crê, mas quando ver acontecendo, fala, na verdade aquele que eu achava que era uma teoria da conspiração desses crentes aí, na verdade está se tornando realidade. As pessoas não podem mais pensar como elas querem, elas são obrigadas agora até o seu comportamento. E vamos até castigá-las porque elas não pensam como a gente, não vão poder ter os mesmos direitos que outros de comprar e vender, de poder fazer coisas, projetos, investir, entende? E vai ser muito complicado, e vai ser sutil. Mas se nós pregarmos hoje, quando isso acontecer, se estivermos lá, nós vamos perceber que muitas pessoas vão se despertar neste momento, ok? É por isso que diz que muitos livros vão brilhar nesse momento e muitas pessoas vão descobrir nesse momento a descrição dessas profecias de forma mais detalhada. Então, por isso, hoje, continuemos estudando, pregando e, sobretudo, vivendo o Evangelho de Cristo, tá bom? A gente se vê amanhã para a lição de quinta e vamos descobrir esse outro poder que vem da terra. Até amanhã. Tchau, tchau.